Muito bem, pessoal, vamos aqui iniciando o nosso segundo vídeo da série explicativa do Instituto da Prescrição. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, veja, para que você depois veja este e possa ter um entendimento linear, tranquilo? Vamos lá. Pessoal, vamos falar nesse vídeo sobre prescrição da pretensão punitiva, PPP, e podemos conceituá-la como a perda pelo Estado do direito de proferir uma decisão judicial punindo, aplicando uma pena ao agente. Portanto, é a perda do direito pelo Estado de punir. Por isso, prescrição da pretensão punitiva. O Estado ele tinha uma aspiração de punir, mas por ele ter perdido o prazo, por ele não ter observado o prazo fixado na lei, ele perde o direito de exercer essa aspiração de punição. Ele vai deixar de punir o agente no caso concreto. Tranquilo? Pessoal, quais são os efeitos mais específicos da verificação da prescrição? Quando acontece a prescrição, quais são os efeitos mais específicos? Vamos lá. O Estado perde o direito de analisar o mérito do caso concreto. Veja que o Estado, quando demos o conceito, dissemos que ele perde o direito de proferir uma decisão punindo o agente. Ora, se ele perde o direito de proferir uma decisão punindo o agente, é óbvio que ele perde o direito de se manifestar em relação ao mérito. Por quê? Como que o Estado se manifesta em relação ao mérito? Por meio de uma decisão judicial. Então, se o Estado perdeu o direito de manifestar decisão judicial, automaticamente ele perde o direito de manifestação em relação ao mérito. Uma coisa implica a outra, beleza? Pessoal, segunda implicação aqui, impede o início ou tranca inquérito policial quanto ao fato. Então, se o Estado estiver pensando em instaurar um inquérito ou estiver com um inquérito policial em andamento, essa intenção de iniciar e essa atividade de investigação no inquérito tem que acabar. Por quê? Ora, se o Estado perdeu o direito de proferir a decisão punindo o agente, se o Estado não pode se manifestar quanto ao mérito, por que ele quer investigar o caso por meio do inquérito? Não faz sentido. Então, se o inquérito ia ser iniciado, não vai mais. Se tinha sido iniciado, é trancado. Beleza? E uma terceira implicação, interrompe o processo já iniciado quanto ao fato, mesma lógica do inquérito. Veja, o processo ele não serve para que seja realizado contraditório e ampla defesa, para que ao final o juiz se manifeste sobre o mérito. Ora, o juiz não pode mais se manifestar quanto ao mérito, então para que eu preciso de um processo judicial? Esse processo judicial tem que acabar. Veja, pessoal, que a prescrição da pretensão punitiva cai como uma bomba, ela destrói tudo que ela vê pela frente. Pessoal, em relação ao momento processual em que a prescrição da pretensão punitiva pode ser declarada, temos que dizer que é em qualquer momento e grau de jurisdição, certo? Num exemplo bem exagerado para a gente entender esse assunto, pode ser que um processo esteja no Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, anos e anos de processo, passou por todas as instâncias e lá os ministros entendem que houve prescrição desde lá da primeira instância. O que acontece? Eles declaram prescrição e o processo simplesmente é destruído. Por quê? Porque o Estado não pode se manifestar nesse processo. Por quê? Porque ocorreu a prescrição. O Estado tinha um tempo para proferir uma sentença, e não o fez. Tranquilo? Isso está no artigo 61. E é bom também a gente lembrar que tanto o juiz pode se manifestar de ofício em relação à prescrição, ou seja, ninguém provocou ele percebeu a prescrição e ele, por ele mesmo, declarou a prescrição, ou alguém pode provocá-lo a se manifestar em relação à prescrição, tá? Não esquecendo que está no artigo 61 do Código de Processo Penal. Pessoal, a prescrição da pretensão punitiva, ela vai se dividir em 3, tá? Nós vamos ter a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, a prescrição da pretensão punitiva retroativa e a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Desde já, eu falo isso aqui para você, ó, nós não vamos falar desta, tá? E não vamos falar desta. Quer dizer que nós vamos falar desta, ou seja, nós vamos começar a abordar a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, tranquilo? Só dá uma recordada, pessoal, lá no vídeo 1, veja que o assunto macro prescrição, ele é dividido em 2, prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória, certo? Nós guardamos na gaveta a prescrição da pretensão executória, não estamos falando dela, estamos falando agora da prescrição da pretensão punitiva. Essa prescrição da pretensão punitiva da qual nós estamos falando divide-se em 3, que são essas 3 que eu lhes apresentei, e nós cancelamos essa, não estamos falando dessa, nem dessa, vamos falar dessa daqui, da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.
Beleza? O que é essa prescrição da pretensão punitiva propriamente dita? Pessoal, é a perda pelo Estado do direito dele proferir uma decisão de primeiro grau aplicando punição. Ou seja, a prescrição da pretensão punitiva, pessoal, está ligada à decisão de primeiro grau, certo? O Estado perder o direito de proferir essa decisão de primeiro grau. Vale dizer, começou a correr o prazo prescricional, certo? O Estado perdeu esse prazo, estourou esse prazo para proferir a sua decisão de primeiro grau. Desta feita, ele perde aí o direito de proferir essa decisão de primeiro grau. Então, sempre tenha em mente que a prescrição da pretensão propriamente dita tem ligação direta com a decisão de primeiro grau. Bom, pessoal, agora é o momento da gente aprender a calcular o prazo prescricional. Porque até agora, muito eu disse, né, que o Estado ele perde o direito de proferir a decisão de primeiro grau em razão de ele perder o prazo fixado na lei. Mas até agora eu não falei que prazo é esse. Quanto é esse prazo? Como eu descubro esse prazo? Onde que está esse prazo? Pessoal, está no artigo 109 do Código Penal. Parafraseando o artigo 109 do Código Penal, ele diz que o prazo prescricional ele é regulado, certo? Pelo máximo de pena abstrata combinada, né, no tipo penal em questão. Então, pessoal, para você saber o prazo prescricional, você vai ter que ir até o tipo penal, certo? Em questão, olhar a pena máxima, certo? Combinada para esse crime e jogar essa pena máxima nas disposições do artigo 109 para que o artigo 109 venha responder com o prazo prescricional. Vamos dar um exemplo. Pense no crime de roubo, o roubo do caput, né? Tem pena máxima de 10 anos. O que você vai fazer? Pega esses 10 anos, lança nas disposições do artigo 109 e você vai encontrar, pelas disposições do artigo 109, uma resposta deste artigo 109 de que o prazo prescricional é de 16 anos. Então, é assim que você encontra o prazo prescricional, beleza? Mas, pessoal, eu faço aqui uma ressalva para você, que é nesse momento, no momento desse slide, que o pessoal desiste de estudar prescrição. Não no momento desse slide, né? No momento em que começa a ser falado o que eu vou falar nesse slide. O pessoal desiste de prescrição, o pessoal não quer saber mais e entende esse negócio aqui como um bicho de 7 cabeças. É um momento de muita atenção, tranquilo? Eu não falei para você que para você achar o prazo prescricional, você vai lá, vê a pena máxima do tipo penal, certo? E joga no artigo 109? Não foi isso? Foi, né? Aí você pode falar, ah, Valdir, então é de boa. Calma, é prescrição, meu amigo. Parece estar de boa, mas não é tão de boa assim. Você faz esse procedimento simplão que eu falei para você, pega a pena máxima e joga no 109 e vê o que o 109 te fala, certo? Se você não tiver causa de aumento e diminuição no caso concreto, você faz assim. Você pega o máximo e joga diretão no 109. Pega o máximo e joga diretão no 109. Quando você não tem causa de aumento e causa de diminuição. Agora, meu amigo, quando você tem causa de aumento ou diminuição, pause. Pause. Primeiro você pega a pena máxima, mesma coisa, só que daí você vai incidir a causa de aumento ou a causa de diminuição em cima desse máximo. Depois que você incidir a causa de aumento ou diminuição em cima desse máximo, você vai pegar o resultado e aí sim você vai jogar o resultado lá no artigo 109 para o 109 te responder, certo? O prazo prescricional. Vamos dar aqui 2 exemplos para a gente entender. Vamos pegar a caneta. Vamos lá, ó. Vamos dividir aqui, ó. Aqui eu vou falar de uma causa de aumento para vocês. Uma causa de aumento. Vamos pensar no roubo, pessoal? De um roubo, né? E o roubo tem uma máxima de 10 anos. Bom, o que eu acabei de falar, querido? Quando você tem um crime no contexto do qual tem uma causa de aumento, você vai jogar direto no 109? Não, você não vai jogar direto no 109, tá bom? O que você vai fazer? Você vai incidir esse aumento, tranquilo? Você vai incidir esse aumento. E como que eu faço esse negócio, Valdir? É o seguinte, imagine o roubo, pena máxima 10 anos, tranquilo?
Lá no parágrafo 2º, se eu não estou enganado, provavelmente é, porque no parágrafo 1º é o roubo impróprio, né? No parágrafo 2º do artigo 157, a gente tem logo no inciso 1º, se eu não me engano, que é causa de aumento com o agente praticar o crime em concurso com 2 ou mais pessoas, né? 2 ou mais pessoas. É uma causa de aumento. E quanto que aumenta? Aumenta de 1/3 à metade, certo? Então, nós temos uma causa de aumento nesse caso concreto. Então, eu não vou jogar os 10 anos direto no 109. Eu vou ter que incidir esse negócio de 1/3 à metade no 10, para depois que eu pegar o resultado, jogar no 109. Então, vamos lá. Pessoal, você lembra que lá no artigo 109 fala que a prescrição é regulada pela pena máxima? Pela pena máxima, você lembra, porque eu falei isso. E a pena máxima eu já achei os 10 anos. Mas tem a causa de aumento. Tem a causa de aumento. O que eu vou incidir, então, dessa causa de aumento? 1/3 ou a metade? Né? O que eu faço, Valdir? Eu faço uma equação de segundo grau? Eu jogo uma fórmula de Bhaskara? O que eu faço aqui? Pessoal, como eu disse que é para achar a pena máxima, você tem que jogar o que mais aumenta. Se a causa de aumento tem de tanto a tanto, você vai aumentar o tanto que aumenta mais, que no caso aqui é a metade. O que você vai pegar? Vai jogar a metade no 10. Aí, o que vai acontecer? Você vai estar jogando 5 anos em cima do 10, né? Porque metade de 10 é 5, né? Então, ao invés de você jogar 10 lá no artigo 109, você vai jogar 15. Por quê? Porque 15 é o resultado da incidência de metade em cima de 10. Tranquilo? Aí você joga esse 15 lá na tabela do 109. O que vai resultar para você? Vai resultar para você um prazo de 20 anos de prescrição. De 20 anos de prescrição. Certo? De prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Tranquilo? Então veja que aqui não foi simplão, não foi só pegar o máximo e jogar no 109. Teve uma continha aí no meio. Você pega o máximo da mesma forma, mas em cima desse máximo você incide a causa de aumento. E se a causa de aumento tiver de tanto a tanto, você aumenta o que aumenta mais. Você incide o que aumenta mais. Tranquilo? Agora vamos falar um caso de diminuição. Diminuição. Letra top. Se reclamar, vai apanhar. Mesma coisa. No roubo, aqui ó, pena máxima de 10 anos, mas tem causa de diminuição. Que causa de diminuição é essa? Tentativa. Foi tentado. Roubo tentado. Roubo tentado, diminuição, é de 1/3 a 2/3. Aí mais uma vez, ô Valdir, aí você vem falar que esse negócio de 1/3 a 2/3, velho, é de novo a fórmula de Bhaskara? Não, meu amigo, o que você vai fazer aqui? O máximo não é 10 anos? Você vai incidir isso em cima de 10 anos. Vai incidir como? Aqui é a diferença, né? Quando tem causa de aumento, eu aumento o que mais aumenta. Quando tem causa de diminuição, eu diminuo o que menos diminui. Né? Se a diminuição é de 1/3 a 2/3, o que menos diminui? 1/3 ou 2/3? 1/3. Aí eu pego esse 1/3 e jogo no 10. Qual que é o resultado? Não sei, eu nem me atrevo a fazer essa conta, mas o lado jurídico você sabe, tá bom? Por fim, pessoal, o que eu falo para você, então, como resumo, para você achar o prazo prescricional? Primeiro, você verifica qual é a infração e olha qual é o máximo, certo? Viu qual é o máximo? Você vai ter que observar se tem causa de aumento ou causa de diminuição. Não tem causa de aumento ou causa de diminuição? Dá um uhul e joga o máximo diretão lá no 109. Tá tranquilo, tá favorável. Achou, meu amigo, causa de diminuição? Achou causa de aumento? Mano, faz a conta, veja quanto vai dar essa pena máxima. Depois que você achar essa pena máxima, aí você joga lá no 109 para achar o prazo prescricional. Tranquilo? Bom, pessoal, finalizo por aqui. É o suficiente de informação. Estude e até a próxima aula.